Olá, pessoal. Vamos para mais um Fala Cris. E hoje tem um convidado muito especial, o terapeuta Luciano Maia, que veio para falar para a gente sobre terapia sistêmica. Na verdade, nós vamos para uma história, nós vamos contar várias histórias aqui, né, Luciano? É isso É um aí. prazer enorme te receber. E, pessoal, quem está nos assistindo, compartilhe, deixe os comentários. É muito importante nós conectarmos pessoas que estão nos assistindo, porque aqui são histórias que vão conectar com vários conhecimentos. Então, Luciana, fala agora você que veio por meio de várias situações. Eu vou contar aqui o motivo, né, que fez eu chamar o Luciano. Foi um dos motivos, foi porque ele veio para o meu curso de oratória. Foi uma história muito longa, eu não vou contar tudo, mas primeiro ele me conheceu online, né, Luciano? Como é que foi essa história aí? Conta aí, como O é que foi? nosso primeiro momento foi online, né? Isso. Comprei o curso online, mas depois acabei vim fazendo ele presencial, né? E que eu acho que foi uma conexão muito legal que combinou aqui, nesse Isso. momento, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando o Luciano falou que era terapeuta sistêmico, eu falei assim, eu quero conhecer mais profundamente sobre a terapia sistêmica. Eu já gosto muito, já venho estudando. Claro que eu não sabia profundamente, e aí passei, né, por uma constelação e fiquei assim apaixonada e vi o quanto é importante, já sabia da importância, tanto que quando as pessoas passavam, né, no meu curso e eu via que tinha alguma questão ali familiar, uma questão sistêmica, eu sempre falava, olha, vai fazer uma constelação, eu sempre indicava. E aí a pergunta é, né, o que, que tem a ver? Né? Primeiro vamos definir para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, né, o que, que é a constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela é uma terapia nova, né? Tá recente ainda, mas é uma terapia que tem uma característica, né? Muito interessante, que ela difere um pouco das outras terapias no sentido de que qualquer outra terapia vai trabalhar a crise, né? Na constelação, especificamente, a gente trabalha a crise e toda a sua ancestralidade, a começar pelos pais. Né? A gente até costuma dizer que os pais são as portas, né, para a ancestralidade. Sim. Né? Foi de quem nós tomamos a vida. Então essa terapia ela se torna interessante porque a gente vai em camadas muito profundas das emoções, né, do dia a dia, dos padrões que se repetem nas famílias e a gente consegue trazer assim uma leveza, né, com muito cuidado, né, com muito respeito à história de cada sistema, né? Mas assim é uma terapia que veio para ficar. Sim. E como que foi que o Luciano encontrou a terapia sistêmica? Aí se vem de longe, mas de muito longe, porque, né, muitos não sabem, né, mas até os 8 anos de idade eu vivi aqui em Arcos. Minha família morou aqui, né? Daqui nós fomos para Nova Serrana, né? E hoje, atualmente, eu moro em Divinópolis. Mas eu gosto de contar essa história porque a criação que eu tive foi uma criação assim, muito religiosa, mas na prática, né? Então eu ficava ouvindo as histórias de Jesus e falei, Jesus, me ensina como é que você cura. Olha, quando criança eu já trazia isso, sabe? Mas a vida, né, foi nos levando, foi nos conduzindo e foi no término do meu casamento, né, na busca por me curar das dores, né, desse movimento, é que eu fui conhecer a constelação familiar. Comecei participando, né? E assim, foi amor à primeira vista. Sentir a constelação, você entrar no campo, é algo fenomenal. E é o fenômeno, né? Que a constelação a gente trabalha os fenômenos mesmo. Então, a partir dali, eu comecei a frequentar rodas de terapia, né? Assim, com a constância muito grande. E nesse movimento eu comecei a estudar, né? Como a coisa fluía, como a coisa acontecia, né? E a partir dali, em determinado momento, surgiu a oportunidade de fazer o curso. Mas até então, o meu interesse no curso era de achar minha própria cura, né? Sim. De todas essas dores. E no meio do curso é que veio, assim, acho que essa memória veio à tona, né? Do Luciano criança, vamos falar assim.
dessa oportunidade de poder ajudar as pessoas, como essa terapia me ajudou, né? Mas quero salientar aqui também que todas as terapias são necessárias e são boas, né? Cada uma no seu lugar. Sim. Então, o que acontece? Mas no exercício dessa terapia, né? E qualquer outra terapia também, lógico, mas essa em particular, a gente percebe assim, uma ação simultânea. Como assim, Luciano? Enquanto eu estou fazendo um movimento com o paciente, naquela questão que ele traz, né, para o consultório ou para o grupo de terapia, eu também sou curado naquela mesma questão, em um nível diferente, lógico, né? Porque de onde eu venho é diferente de onde você vem, que outros vêm, né? Mas numa roda, num grupo de terapia, todos que estão ali participando, de alguma forma recebem o benefício daquela terapia. Porque é campo, né? Que nós chamamos dentro da terapia de campo morfogenético, né? Que é onde fica o inconsciente da família. Isso, porque o pessoal que tá nos ouvindo, para ficar mais claro, seria o campo, por exemplo, quando é a pessoa sozinha, você consegue falar de uma forma que quem está ouvindo vai exemplificar melhor isso para as pessoas. Como é que a gente poderia explicar melhor? Bom, na verdade é uma escala. Tá. Veja bem, tem o inconsciente do Luciano. Sim. E tem o inconsciente da família do Luciano. Tá. Um está conectado ao outro, né? Uhum. Não tem a questão hereditária do biológico? Sim. Então, também herdamos de alma para alma, né? Então, ou seja, quando há uma questão na minha ancestralidade que não ficou resolvida, ela vai perpetuando, que o Bert Hellick chamou de padrões, né? Sim. Que vão se repetindo. Então, em dado momento, um membro dessa família, né, através do próprio sistema, é escolhido para manifestar, para que ele faça o movimento e traga à tona aquilo que o Bert Hellick traz de uma forma muito bacana. Eu gosto desses desenhos que ele faz, né? Sim. Que ele fala que a verdade mora no fundo do rio da vida. Então, quando a gente faz o movimento sistêmico lá dentro da constelação familiar, então a verdade faz aquele movimento de vir à tona. E uma vez que ela é vista, ela pode retornar para o fundo, e ela retorna para o fundo. Olha. E nós, quando tomamos essa verdade, esse conhecimento, então ficamos preenchidos de uma plenitude, e que traz essa leveza que a gente tanto fala dentro das constelações, né? Porque quando eu tomo essa verdade, aquele padrão que eu repetia, a forma como eu via a vida, ou aquela questão dentro do meu sistema, é totalmente modificada. Então, uma vez modificada, modifica a postura do sujeito, só que aquilo ali perpetua para toda a família, porque a gente não cura no sujeito. A gente cura no campo morfogenético, que é o inconsciente da família. Nossa, muito Então, onde ela é assim, uma terapia de uma dinâmica muito interessante. E onde eu percebi que isso causava muitas questões dentro da oratória foi porque, por exemplo, no momento que eu trabalhava a parte emocional, comportamental dos alunos, então vinha muitas questões. Por exemplo, as pessoas vinham, trabalhava a parte, quem era você como comunicador? Então, chegava no ponto ali do comportamento, da emoção, a gente pegava, né? Por exemplo, eu conseguia encontrar ali o gatilho, né? O que levou aquela pessoa a ter ali um bloqueio muito forte ali na comunicação. Então, era uma questão ali de talvez o pai ser muito, muito bravo, ou deixar aquela criança, talvez a criança ficava tão... ela não conseguia falar porque o pai era muito nervoso ou bravo, ou falava de uma forma muito grossa. Enfim, variados tipos de situações de postura paterna, por exemplo. Tá? Vou dar um exemplo do paterno, mas pode ser materno, tá, gente? Independente. A forma como é feita, independe. Pode ser o pai, pode ser a mãe, depende de quem é, da situação. Aqui eu estou dando um exemplo do pai, por exemplo. E aí essa criança, a gente descobre essa questão, a gente consegue trabalhar na comunicação, só que aquela pessoa, ela continua com trauma na vida. Na comunicação eu consigo resolver. E aí eu falo, a pessoa continua com aquela questão do pai ali. E aí eu pergunto, ela fala, fica.
Ah, mas eu e meu pai, a gente tá bem, tá bem. Aquela fala daquela tá bem, sabe, Luciano? Parece que não tá bem ainda. E eu falo, você já constelou isso? Porque é importante essa honrar, é importante você colocar aquilo no lugar. Isso eu sabia porque eu tinha feito vários cursos, não de constelação, mas outros cursos terapêuticos que traziam a constelação, mas para a gente entender. E eu sempre falava. Então, para as pessoas, procuram. Acho que você precisa procurar a parte sistêmica para você entender. E até que o Luciano foi fazer o curso, né? E aí foi a gente trocou uma ideia, eu fui fazer a constelação, que eu vi o quanto aquilo era importante. Eu também assisti um filme, eu não sei se você tem conhecimento do nome desse filme. Até depois a Lívia pode procurar para nós, o pessoal do staff, o nome do filme que a gente vai colocar aqui embaixo. É um filme também que mostra, né, a constelação em grupo, para o pessoal ter noção. Enfim, então isso foi algo que me abriu a mente, assim, como é importante. Né? Então, isso fez muito sentido. E isso foi repetindo. A cada curso, não era só uma, duas, três pessoas. Eu via várias pessoas tendo a mesma... E aí eu comecei a entender que aí as pessoas voltavam da constelação, fazia e falava assim, nossa, Cris, como foi importante. Juntou, abriu... Quer dizer, eu consegui trabalhar a comunicação com você e depois eu fui... Gente, eu estou falando constelação, claro que eu caminho também para outras terapias, tá? Aqui, aí é porque o nosso tema é a constelação, mas... É só para ilustrar, se o Luciano faz acompanhamento psicológico. Exato. Então, exatamente. Então, na verdade, é porque aqui a gente está colocando o tema em questão. Enfim, então isso é algo importante de colocar, porque ali no curso a gente trabalha a comunicação. Meu objetivo não é a terapia em si. Ali é o coach communication, que é levar a paz interior na oratória, que a pessoa consiga apropriar da técnica. Por isso que eu trabalho as emoções. Tá? E, enfim, então esse é um ponto que foi que que trabalhou, né, que fez eu buscar para poder encaminhar. Quando tem essa questão do falar em público, você já você já pegou algum caso quais casos assim mais comuns assim? Tem alguns acontecimentos, pontuações que você já viu mais comuns? Então, os quadros diferem muito de pessoa para pessoa, né? E, apesar que às vezes acontece de trazer até o mesmo tema, como já aconteceu. Teve uma ocasião que uma paciente trouxe o tema pressão arterial. Sim. Coincidentemente, o próximo paciente, né? Isso não é uma terapia de grupo, lógico, né? Trouxe o mesmo tema. Sim. E foi interessante como o nascimento da questão partiu de pontos diferentes. Mas resultou em coisas iguais, né? Uhum. Então, assim, a variação, né, das questões podem ser iguais de paciente, mas de onde elas nascem varia demais. Pode ser que varie, pode ser que nascem de uma questão de uma avó, de um bisavô, ou até de um 10º ancestral. Olha. Porque tem questões que vêm de muito longe. Por exemplo, já teve terapia da gente ter que ir na Itália resgatar algum ancestral, né? Que estava em dor, no sentido assim, né? Desse inconsciente, né? Olhar para a questão e trazer isso à tona de uma forma tranquila. Porque numa guerra o que acontece? Assassinatos, suicídios, abusos. E isso fica lá, essas dores ficam lá no inconsciente. Fico. Né? E de alguma forma, a gente, por amor, ou por um amor cego, né, como Bert Hellinger fala, a gente fica leal a isso. Sim. Né? É onde a gente percebe os padrões, né, que vêm nas famílias. Né? Então, às vezes as questões são parecidas ou diferem, mas o fundo está lá na ancestralidade, naquilo que aconteceu lá atrás. Né? Porque, veja bem, dos seus pais até a sua 10ª ancestralidade, tem 4.094 pessoas. Uau! É muita gente. É muita gente. Nós estamos falando em média de 300 anos. O que aconteceu com esse povo lá atrás? Qual é a história? Né? Tá certo que a gente não aprofunda tanto, porque é a história deles. Então a gente olha com respeito e com amor, lógico, é nossos ancestrais, né?
para dar um lugar para isso, para que a nossa vida possa seguir de forma mais leve. Então a gente desconecta essas dores, desconecta essas questões de abuso, de morte, de assassinato, enfim, para que nós e aqueles que descendem de nós tenham um caminhar mais leve, tenham uma visão de vida diferente deles, né? Sim. E estamos falando também de épocas diferentes, né? E hoje, com a tecnologia, né, a gente percebe assim, fica mais fácil de perceber como as pessoas ainda estão conectadas a muitas questões lá de trás, né? Por exemplo, então, a gente tem muito case de abuso. Abuso, vários tipos, tá? Mas vou te dar um exemplo de abuso sexual, né? E esse abuso sexual que aconteceu na infância, a criança cresce, ela não fala em público mesmo. Isso pode estar relacionado ao quê? A gente consegue, assim... porque na oratória a gente consegue identificar o abuso relacionado, aquele abuso por alguma questão, por exemplo, o gesto que foi feito, por exemplo, fique calado, não fale nada, se você contar para alguém, você vai, vão te matar, né? não Não vão acreditar em você. Então esses são os gatilhos que ela foi escutando, e quando eu levo elas pensarem, né, olha, o que você escutou? E quando ela traz isso, ela retorna, ela trouxe para a consciência. Trouxe para a consciência, isso retornou, a gente trabalha aquilo ali, ressignifica, pronto. Isso. Aquilo ali, aquele bloqueio da comunicação, claro que tem um processo, tá, gente? Quem está nos ouvindo, não é tão simples, tem que fazer o curso para entender, porque não é tão simples. Eu faço um processo que chama Coach Communication, que tem várias técnicas envolvidas, mas o processo ele é um passo a passo. E com isso, tá, eu consigo chegar no ponto que eu preciso. Feito isso, eu venho trabalhando nas técnicas. Mas aí, claro, que aquele abuso, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Cris, eu já trabalhei isso em terapia. Mas aquela raiva, principalmente porque às vezes foi um parente, tá, gente? E aí vamos abrir aspas, vamos lá, que a gente está aqui na frente de uma pessoa que entende, é um parente, e aí? Aí que entra. Então, é onde a gente faz aquele movimento de dar as frases, né? E olhar para esse parente de uma forma diferente. Que eu só posso tratar uma questão que está me incomodando, que está me gerando um proceder não legal, né? Vamos falar assim. Se eu olhar para ela diferente, se eu continuar olhando da mesma forma, eu vou ter a mesma respostas. Aí entra o não julgamento? O não julgamento. Ai, meu Deus, isso é muito difícil, né? Porque na questão aí, tem o algoz e tem a vítima. Sim. Ambos estão a serviço do sistema. Meu Deus, Então, é uma questão assim, muito delicada. Sim. Mas que uma vez que essa vítima vem e traz esse abuso, e olha para esse ente, que às vezes é um tio, né? É um irmão. Pai, né? irmão. Enfim. Vamos colocar um tio, que é o que mais acontece, né? Um tio que é abusador. Então, a partir do momento que ela entende que realmente ele estava a serviço do sistema, porque havia outros abusos lá atrás. Sim. Né? Então, é o padrão, é a repetição, né? Então, que a partir daquele momento que ela olha para aquele tio, ok. Eu amo, honro e respeito a sua história. Sinto muito. Sinto muito. Por você ter sido leal há tanto tempo ao nosso sistema nessa questão. Sim. Você carregou isso para muitos. Sim. Então, quando eu tenho esse olhar, você carregou. Né? Isso também fica muito claro também quando tem uma pessoa deficiente na família também. A gente entende que essa pessoa ela é até muito forte porque ela está carregando para muitos também no sentido de trazer essa deficiência. Às vezes lá atrás por causa de um assassinato, enfim, uma série de coisas. Que, por exemplo, até pouco tempo, né? Muitos pais, quando queriam que suas filhas casassem com determinada pessoa e ela não queria casar porque ela amava outra pessoa, o que eles faziam? Né? Já que ela insistia em casar com aquele que ele não queria, aí mandava tipo para Barbacena, né? Sim. Internava lá e lá ficava esquecida. Não ia um familiar visitar, né?
Ele bancava ela lá, mas é um membro da família, né? E muitas das vezes esses membros são até esquecidos lá. Para quem Foram tá, esquecidos, né? só para quem tá, só um parênteses para quem está nos ouvindo, é um hospital psiquiátrico, tá? Sim. É um hospital que Existem livros, né? E tem um museu também, está lá aberto a visitação, né? Que é muito interessante também. Mas que histórias, muitas histórias, né? Muitas histórias, aconteceram né? ali. Então, assim, é um hospital de louco, mas que a gente são para lá, né? Então, E assim, tem muitos filmes que retratam isso, que não só de Barbacena, mas isso a gente vê filmes antigos, né? Antigos que falam sobre isso. Então, assim, aí nós vamos cair até numa lei que o Bert Hellier traz, que é a lei de pertencimento. Que é como esse membro foi excluído e esquecido, né? E o sistema não aceita membros esquecidos e nem excluídos. Então, de alguma forma, o sistema vai pegar um membro daquela família para representar essa falta. Até que alguém faça a inclusão desse membro que ficou lá. E isso é muito forte, porque teve um caso, por exemplo, né, de a mãe de uma amiga que tinha um lote. Ela não dava conta de capinar esse lote, não dava conta de construir. Ou seja, não dá conta nem de vender o lote. Ela não fazia nada com esse lote, ela queria vender o lote, né? E quando ela traz isso para a constelação, foi muito interessante que apareceu lá justamente tias dela que ficaram internadas em Barbacena e que foram esquecidas. E é muito interessante porque uma vez que ela constelou isso, 2 meses depois o lote está vendido. Olha. Então, ou seja, tem uma presença das tias ali representada nessa não venda para que elas fossem lembradas e incluídas no sistema, né? Isso que eu estou falando de forma superficial, sim, né? Só para o pessoal compreender um pouco do que é esse movimento dessas dores, o que elas podem causar, nos vitimizar no dia a dia. Sim. Né? Então pode ser uma questão com dinheiro, pode ser uma questão de relacionamento, enfim. É uma série de coisas. Pode falar. E lembrando que traumas, né, como você trouxe, a gente fala traumas. Mas trauma está em vários níveis. Né? Às vezes a pessoa nem foi abusada, só foi tocada, mas aquilo ali atingiu ela de uma forma como se ela fosse abusada mesmo, propriamente dita, né? Então, assim, é um entendimento, é como a pessoa recebe aquilo e aquilo fica dentro dela. Sim. O que acontece quando criança, né? A gente gosta de explicar isso da seguinte forma: o cérebro, né, a nossa mente, para proteger aquela criança, guarda aquele trauma na gavetinha. Então, quando ela está adulta e pode lidar com a questão, ele começa a abrir a gavetinha. Transforma em aí gatilhos. Começa a aparecer novidades aí na vida dessa pessoa. Isso. Né? E que ela não entende por que aquilo está acontecendo. Mas o que vai aprofundar dentro da terapia, às vezes é um abuso, que está lá bloqueado, ela nem lembra. Às vezes é uma molestação que um pai fez, né? E que a pessoa foi compreender aquilo mais tarde como uma moléstia de fato. E aquele trauma é tão interessante que ele estava numa camada, ele entrou em outra camada e foi entrando em outra camada. E a pessoa, assim, não conseguia, estava em relacionamentos, né, foi tendo relacionamentos, e a partir do momento que ela toma aquela consciência, mas ele abusava de mim, ele me molestava. Olha. E não dá conta mais de ficar nas relações. Interessante demais. Agora eu fico pensando, Luciano, até me lembrou agora, vou fazer uma pontuação com relação às empresas, mas eu lembrei de um fato agora, me veio agora aqui, um gatilho. Eu fiz um treinamento em São Paulo, eu lembro teve um caso igual a esse que você falou, que parecia que não era abuso, mas que a pessoa sentia como abuso. Foi um caso de uma menina que ela estava passando, e sabe a pessoa quando está na construção civil e chama atenção? E ela chegou, acabou a aula, acabou o momento ali que eu faço, o momento que a pessoa fala, conta os traumas, bloqueios. Sim. Ela chegou e falou assim: professora, eu lembrei de um caso aqui, mas eu não posso nem lembrar, que eu começo a chorar. E eu falei: o que foi? Ela falou: eu me lembro de um cara me abusando de mim. Eu passei, eu estava de
de uma saia, mas não era nem curta, era no joelho, porque eu sou evangélica, mas o que que era? O peso acho que realmente, no caso da religião, tá? Uhum. E aí, eu sentindo sendo abusada. Então, bateu com o que você disse. É. Aí ela, e tocou nela na questão, por isso que eu não falo em público. Agora eu entendi porque que eu não gosto de me... Agora, toda vez que eu chego na frente, eu tenho a sensação que tá todo mundo me olhando. Tá todo mundo olhando pro meu corpo. Olhando, eu tô sentindo que eu tô sendo abusada. Eu tô olhando pros meus peitos, olhando pra minha bunda, olhando pra tudo. Eu falei, então... Mas é um abuso, né? Exatamente. Quando o homem olha para a mulher de uma forma abusiva, ou seja, penetrante com o olhar, também é abusivo. E nesse caso é muito interessante porque tem uma vergonha, porque a religião traz essa questão da vergonha, né? Isso. Então o que acontece? É uma vergonha travestida de medo. É verdade. É. Então quando você vai trabalhar a questão em si, vai trazendo aqui, descobrindo, né? Vamos falar assim, descobrindo no sentido de estampar, né? Aos poucos, né? Tirando esse véu que a pessoa vai percebendo, né? Vai tomando posse dessa verdade e vai dando um lugar para isso dentro de si, e vai reconhecendo, aí ela pode até desbloquear. Mas enquanto tiver aquela emoção ali reprimida, que seja vergonha transmutada em medo, enfim, que seja uma dor, fica o bloqueio, né? Sim. Da fala não sair. Se a pessoa chora, também é um bloqueio, né? É um bloqueio. Se eu estou chorando, eu não estou falando. Sim. Apesar que há uma mensagem. Mas é uma mensagem de aflição. Né? Se eu quero falar para um público e choro e a voz embarga, opa, está trancando. Né? Está conectado a uma emoção assim, né? Sim. Frisando. Aí eu fico aqui imaginando, Luciano, vou mudar um pouquinho o nosso rumo da nossa prosa, como os mineiros dizem. E a parte empresarial, que como o nosso podcast é bem levado também para empreendedorismo, liderança, toda essa parte de empresarial, como é que ficaria, por exemplo, se dentro de uma empresa, é um sistema também. Sim. E aí, a maioria das empresas, se a gente for pensar, elas vieram de um fundo familiar. Sim, com certeza. Então, existe a constelação empresarial, que a gente sabe, sistema empresarial. Mas, por exemplo, então seria necessário, então, que as empresas tivessem ali... Como é que seria isso? Me explica mais. Então, dentro das empresas, difere um pouco da família, porque dentro da família, eu como filho, ou como marido, ou como irmão, ou como tio, essas posições não mudam. Como marido muda, né? Mas como pai não, tá? Essas posições não mudam. Uma vez que eu sou pai, uma vez que eu sou irmão, uma vez que eu sou filho, eu sempre vou ser. Sim. Mas dentro das empresas, eu posso chegar hoje numa empresa, começar como o varredor, aquele que limpa o ambiente, mas posso galgar cargos, certo? Então, vamos imaginar que o Luciano está há 10 anos limpando o chão da empresa, de uma indústria, né? E foi contratado agora um novo gerente para gerir aquele setor, né? Ou seja, sistemicamente a gente olha o quê? O Luciano tem 10 anos de casa, o outro está chegando agora. Então, dentro da lei da hierarquia que a gente trabalha dentro da sistêmica, eu cheguei primeiro. Então, o outro tem que olhar para mim de uma forma hierárquica. Eu não sou maior que ele dentro da empresa, dentro do cargo. Sim. Mas eu sou maior que ele na ordem de chegada. Então, existe esse processo. Isso nas questões chão de fábrica, né? Vamos falar assim. Sim. Na questão, né, da origem da empresa, realmente, né? A gente vê muito nas famílias que, né, o avô era médico, o filho também é médico e o neto também é médico, né? Nas empresas, às vezes, acontece também. O avô deixa a empresa, o filho herda e o neto também está lá junto e toca a empresa. Mas tem muitos casos do herdeiro não querer aquela empresa. Né? E aí corta ali. Essa é uma questão. Que aí o que acontece? Ele não quer honrar aquilo. E às vezes, né, inconscientemente, o pai quer que o filho assuma aquilo porque é uma coisa de família. Sim. Certo? E
isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Acaba vendo um fardo, né? Vira um fardo. Se isso não bem visto, se torna pesado e psicossomaticamente pode se tornar até doenças, né, naquele sujeito, naquele membro familiar. E expandindo para a empresa pode desencadear em vários problemas financeiros, em desordens dentro do sistema de produção, enfim, Aí não para. muita confusão. Tem um caso seríssimo que eu já atendi, aliás, eu atendi vários, tá? Agora eu tô vendo, caindo um monte de ficha aqui. Por exemplo, teve um caso que eu tive de liderança, que foi o seguinte. O líder promoveu a pessoa abaixo dele. Ou seja, e ainda chegou com feedback o seguinte. Então, por exemplo, o liderado estava abaixo dele, tá? Então, o único local que ele poderia ir seria o lugar dele. Ou seja, ele não tinha como crescer mais. Imagina o seguinte, ele não tinha mais onde ir. Ou ele ia para o lugar dele, ou ele estacionava naquele lugar. O que ele fez? Ele deu um feedback assim, ó, por isso que ele chegou até mim, tá? Você é péssimo comunicador. E falou com essas palavras. Primeira coisa, tá, gente? Quem está nos assistindo, não pode falar isso, né? Você é péssimo comunicador. Tem formas de dar feedbacks. É um julgamento, né? Um julgamento, a forma de dizer. Primeiro que não pode, né? Falar assim, você tem que... você tem a forma de dizer. Você chega, pergunta primeiro como que a pessoa se sente como comunicador. Enfim, tem toda a forma de feedback. E segundo, ele pegou a pessoa que está abaixo dele e colocou no lugar que seria dele. E rebaixou simplesmente essa pessoa, né? Quer dizer... Então, ele chegou para mim assim... Eu quero largar meu cargo. E o cargo dele era um cargo público, ou seja, era um cargo que ele passou no concurso, já tinha muitos anos. Ele, financeiramente, era muito bom. Então, ele já chegou acabado. Ele falou, Cris, eu quero exonerar meu cargo, né? Exonerar meu cargo, isso. Eu falei, não faz isso não, calma, não vai pela energia da raiva. Vamos primeiro pensar, né? Como ele não pensou na hora de fazer essa ação, na hora do feedback, não vamos fazer como ele fez. Pensa primeiro, vamos primeiro trabalhar o que ele falou que você é ruim, né? Vamos agora trabalhar, vamos pensar com a cabeça agora. Nesse momento a gente não pensa com a energia da raiva. Porque uma coisa é a gente comunicar reativo, né? Outra coisa é a gente comunicar com a energia da impulsividade do momento. E foi aí que graças a Deus, ele escutou, né? Ele escutou aquele momento e falou, não, realmente eu vou respirar. Ele começou a fazer um coach executivo de comunicação. E aí a gente conseguiu trabalhar isso. E ele também fez alguns trabalhos terapêuticos que, inclusive, tinha constelação também. Foi aí que ele conseguiu se encontrar e entender. E honrar a história dessa pessoa. Porque essa pessoa, na verdade, passou por isso também. E olha que interessante. Né? E acabou que ele entendeu os motivos que levaram. Aí que eu fui entender, né, de onde vinha o não julgamento. Hoje eu trabalho muito esse não julgamento, porque eu falo muito isso nos cursos também. O não julgamento ele é muito perfeito, né? Porque... É muito difícil, tá, gente? Eu não tô falando que é algo fácil de fazer, não. Mas é um treino diário. Mas, por exemplo, ele também passou por isso. Então, ele tá só repetindo os padrões. Os padrões. Outros pontos. Quais mais os outros princípios que você falou do sistêmica empresarial, acontece muito também do fundador da empresa não ser honrado. Nós tivemos um caso aí muito conhecido do Steve Jobs, né? Sim. Foi mandado embora da própria empresa. E o financeiro da empresa desandou, né? Então, tiveram que recontratá-lo. Para poder seguir. Para a empresa, né? Porque a alma da empresa é a alma do seu fundador. Uma vez que ele não é honrado, né? Isso é muito grave. Sim. Porque trazendo para a vida aqui fora, né? Vou pedir licença para falar do mês de setembro, porque sim, claro. Os casos de suicídio é justamente porque há uma desconexão de alma
né? Sim. Do corpo. Porque se o sentimento mora na alma e as sensações moram no corpo, então o corpo, através dos vícios, né, através da vida, vai ali, né, aderindo a essas sensações, né, e se desconecta da alma, vai chegar no momento que aquelas sensações já não vai suprir aquela pessoa mais. Sim. Então vai vir um vazio existencial. E Então, vai causar uma esse é o dor. vazio. Sim. Esse vazio, por falta de conexão com a alma, porque a alma também está conectada ao espírito, né? Porque no livro A Cura, de Bert Hellinger, né, que ele fala? O médico examina o paciente, identifica onde está a dor e receita o remédio para curar aquela dor, né? Mas essa dor, nasceu no corpo? Simplesmente? Não. Lógico que não. Essa dor foi construída lá na alma, né? E psicossomaticamente ela foi construída também no corpo, porque ela não foi olhada lá. Sim. Então, de alguma forma, ela passa para o corpo, que é Sim. essa conexão alma-corpo. Então, quando há essa... Não é que perde a conexão, mas quando há esse distanciamento, essa desconexão Acabou. alma-corpo, e a pessoa entra nesse vazio existencial, né? Ela pode, sim, caminhar para esse sentido da extinção da própria vida, né? Extinguir a própria vida. Que é muito triste, né? E a maioria das famílias passa por isso, né? Então é só abrir um parênteses aí, mas É importante, a desconexão importante. da empresa, né, com a alma dela, que é a alma do fundador, também vai causar a morte da empresa, se não vista a tempo. Olha né? só. É o mesmo processo, só muda o quadro, né? E uma empresa fechar, eu particularmente fico muito triste, porque ali tem trabalhadores, que tem famílias. Sim. Então, numa escala, né, vai atingir a muita gente. Não é só o. Não é só ali a família, né? São famílias. Muito importante isso que você disse, porque realmente. E temos também a sistêmica, né, da educação, né, pedagógica, que está dentro das escolas. E que está dando uma ajuda assim, imensurável para as escolas, no sentido de que, às vezes, o professor toma o lugar dos pais. Os pais julgam muito a escola e os professores. Sim, sim. A gente Tem essa questão de bullying, TDAH, né? Enfim. Está, assim, inovando as escolas, né? As escolas estão aderindo a essa prática terapêutica, né? Da sistêmica pedagógica. Está tendo muito sucesso assim, na questão do trato com as crianças, né? E com as famílias. Né? Porque antes fica uma briga que separa. Então, quando vem o pensamento sistêmico, né, dentro da pedagogia, e faz essa junção, une, né, em prol das crianças. E não para separar. Porque a vítima ali o tempo todo é as crianças. Né? Como nas empresas são os funcionários e nas famílias são os membros, né, quando há uma questão. Muito bom, Luciano. E deixa eu só te fazer uma pergunta que me perguntaram quando eu falei constelação. Muita gente falou assim, mas Cris, constelação não é uma coisa de espírito? E aí quero desmistificar isso aí, tirar essa crença limitante, quero que você deixe claro isso, porque muitas pessoas deixam de beneficiar de uma ferramenta, podemos chamar isso, né? Sim. De uma ferramenta fantástica que eu passei, por achar que tem algo a ver com religião. Não tem a ver com religião. Eu quero que o Luciano coloque isso aqui, porque para a gente deixar isso claro aí para quem está nos ouvindo. Porque a informação, gente, cura, tá? Conhecimento é poder. É poder. Isso. Falou certinho. Então, a gente trabalha aquilo que eu falei no início, o campo morfogenético, que é o inconsciente da família. Então, nas terapias de grupo, quando acontece das representações, né? Varia muito de representante para representante, que tem aquele representante que está chegando a primeira vez e está sentindo ali os movimentos do corpo, porque é uma representação de alguém, da família daquele que está constelando. Sim. Então, o que acontece? Vai sentir alguma coisa no corpo, o batimento pode acelerar, um calafrio, braços e pernas podem doer, o próprio corpo doer,
se sentir fraca, dores de cabeça. Então, assim, pode acontecer várias coisas dentro da representação, né? Na terapia de grupo. Mas, às vezes, já tem uma pessoa que está tão treinadinha nas representações, porque está participando sempre e tal. Então, o que acontece? Às vezes, ela vai representar o pai de alguém, e esse pai de alguém ali tinha uma deficiência na perna, ele arrastava a perna. Vamos imaginar dessa forma. Vamos desenhar assim. Então, o representante, como está representando... O próprio nome diz, né? Aquela pessoa com aquela deficiência, então, é uma representação. Sim. Só que é sistêmica, é campo. Então, ela começa a arrastar o pezinho também, né? Eu já vivenciei isso dentro de grupo, né? Da pessoa ficar assim, regalar os olhos e pensar, tá igual meu pai. Mas aquilo é uma representação. Mas é uma representação. Que nem é nos bonecos quando é feito em campo. Não é uma manifestação espiritual. Ótimo. E eu quero dizer que a constelação tem padres constelando. Sim. Tem pastores constelando. Né? Tem espíritas também constelando, enfim. Então não é religião. Não é religião, né? É espiritualidade. Porque a terapia, ela não está para a religião, ela está para todos. Ela está para a humanidade. Ótimo. Assim como a religião também, as religiões estão para a humanidade. Né? Eu gosto muito de citar, né, dentro dessa questão, o seguinte, que Chico Xavier falou, né, perguntar para qual que é a melhor religião? Falou, a que mais transformar homens em homens de bem. Isso aí. Nossa, muito bom. Então, essa é a melhor religião. Então, a que estiver procedendo dessa forma, ok, vai lá, né? Segue essa religião. Mas a religião, na verdade, é um porto, né, que a gente tem para ancorar, né, lá deixar nossas orações, né, fazer os nossos louvores, enfim, né, de acordo com a sua religião. Mas é importante, né, todos terem uma religião. Né? Mas dentro da terapia, não levantamos bandeira de religião. É só terapia. Muito bem. Muito bom, Luciano. Vamos deixar um recado. Tem mais alguma questão que você queira colocar, que vai acrescentar para o pessoal? A gente tem uns 2 minutinhos ainda. Bom, o que a gente salienta em toda e qualquer terapia é que, às vezes, existe um modismo, né? Isso. Como tem acontecido, muita gente fazendo curso de constelação, enfim. E isso varia muito de pessoa a pessoa, porque outras buscam a terapia como algo para poder realmente tirar um salário e viver daquilo, mas de uma forma financeira. Sim. Né? Porque o trato terapêutico, a gente tem que ter uma ética, tem que ter um cuidado, né? uma sensibilidade, porque a gente está trabalhando a intimidade das famílias e da pessoa. Né? E isso em qualquer terapia, lógico, né? Mas, assim, então tem profissionais e tem profissionais. Como várias áreas, né? Como todas as áreas. Me gabando, não é isso, mas... Sim, mas é a ter verdade. esse cuidado de observar. Mas o mais importante, recebe mais da terapia quem se abre mais para ela. Isso, como todas as áreas. Eu gosto de dizer, como você disse aí. Por exemplo, o próprio coach, o próprio fono, qualquer área a gente vai ter profissionais. Então, vai ter pessoas que a gente pode confiar. Então, é importante a pessoa observar, né, a formação. Até com os médicos é assim, né? Até com os médicos, com tudo. Médico, né? Vou pro outro. Exato. É normal. Tem que observar a formação, observar se a pessoa estuda, se ela né, como que foi, enfim, todo o processo. Aí cada um tem seu critério. Né? Eu até dei uma buscada aqui nos filmes para ver a série que eu assisti. Pessoal Uma nova mulher. Isso, era essa daí que eu assisti que marcou para o pessoal saber como é que funciona, né? Para essa representatividade. É isso aí. Muito obrigada por ter lembrado. É importante, né? O trabalho, o serviço que essa série trouxe, né? A nível de informação. Foi mesmo. Né? Eu tenho um espaço em Divinópolis, como você sabe, né? E é interessante que nós estamos começando amanhã, né? Sábado. Olha, você veio aqui hoje, que bom, gente. 26 de agosto, vai ser nossa aula inaugural lá de teatro, né? Onde a gente pretende, né, ter essa pegada de trazer dentro da peça teatral informações terapêuticas, os papéis, né, enfim, como meio de informação também, né, para as pessoas
Porque ainda muitas pessoas não conhecem a constelação familiar, né? Ou nem ouviram falar ainda. Isso, nós vamos marcar, colocar seu Instagram, mas se quiser Sim. falar também, pode falar qual que é o seu Instagram. O meu Instagram é terapeuta Luciano Maia, né? @, terapeuta Luciano Maia. Tá, nós vamos colocar aqui também. Luciano Maia. Quem quiser seguir, fica à vontade. Isso. Vai ser um prazer receber vocês lá no meu Instagram, né? Isso. E vamos deixar uma mensagem final, olhando para a câmera, para sua câmera, né? Que eu Minha olhando para a câmera, câmera. A mensagem que eu deixo é que, uma vez que a gente acha o equilíbrio com os nossos pais e a nossa ancestralidade, olhar para a vida se torna algo assim muito leve. Ir atrás daquilo que é do nosso merecimento se torna fácil. Então, se você está se sentindo de alguma forma doído na sua alma, procura a terapia. E puxar minha sardinha, né? Lógico. Se possível, a constelação familiar. Né? É claro. Porque na constelação familiar, igual eu expliquei, a gente vai mais em profundidade, a gente consegue acessar muitas informações. Muito bem. Muito obrigado, Cris. Muito bom, adorei essas histórias Muito aí. obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? No Fala Cris. Fala Cris, é isso aí. Né? Você sabe por que do Fala Cris? Não. É porque eu fiquei com muita dúvida. Primeira vez que eu tô falando, né, Renatinho? Vivi, Marcos. Eu não falei ainda por que do Fala Cris. Olha, primeira vez, só ter essa oportunidade Obrigado agora. aí, né? Pois é. Porque a gente ficou muito em dúvida. Eu ficava com o pessoal, o que nós vamos falar? Como é que vai ser esse nome? Por que do nome? Como que vai ser? Então a gente tentou vários, vai ser oratório com liberdade, só que eu não queria só oratório, porque eu abranjo, né? Meu tema é liderança, comunicação. Eu queria também histórias, palestras, porque eu adoro ouvir histórias. Histórias conectam muito. Autoconhecimento. E aí, como eu trabalho com fala e comunicação, e como eu queria ouvir as pessoas falando, eu falei, fala Cris, fala Luciano. E aí, eu falei, vai ser o Fala Cris, né? E aí ficou, os meninos, o Renato, acho que não sei se foi o Renato, a Vivi, que falou, fala Cris, aí ficou. E aí eu pedi para fazer a logo, já tinha gostei, que é a logo do pássaro, né? Da minha logo do Liberdade. E a gente testou e deu certo, e aí ficou. E aí, veio para ficar. É sucesso. Isso. Amém. Isso. Parabéns. Aí. Obrigada. E é isso, gente. Olha só, que conexão, né? Que história conecta. Vocês viram aqui que foi uma aula, tá? Muita gente, às vezes, ficam com receio, né? Às vezes, por achar, tá, gente? Isso é algo achar. Vamos deixar bem claro. Achar porque falta informação. E hoje vocês viram aqui que foi uma aula do que realmente é uma constelação familiar, né? E o que realmente você vai encontrar. Então, é importante a gente se abrir para o novo, se abrir para situações novas, se abrir para conhecer mais. Não é só dar um Google, né? Só dar um Google ou buscar... Tem muitas informações lá, sim, né? Talvez, sim, dar um Google, mas pegar realmente... Mas se tiver oportunidade, né? De isso. fato, né? De participar. Isso. Né? Se deu a oportunidade de conhecer o profundo, né? O que é realmente, do que... Ver de perto, né? Isso. Sentir. Isso. Porque na constelação a gente não raciocina, a gente sente. Isso é muito importante. Né? Foi o que eu passei, né? Eu realmente senti e vi que é muito diferente do que você ouvir as pessoas falando. Então, vocês perceberam aqui que as informações foram profundas e quanto a gente aprendeu. E que ela não só é ligada a terapia apenas. Vocês viram que a gente consegue levar isso para os negócios, para a liderança, para comunicação, para oratória, para palestras. Então, se vocês gostaram, se faz sentido para vocês, compartilhem. Avisem as pessoas, mandem para as pessoas o máximo de pessoas que vocês puderem, porque também compartilhar, você faz o bem para outras pessoas. Tá? Então, até o próximo episódio. Muito obrigada por vocês assistirem. E é isso, um abraço a todos. Até mais. Muito obrigada. Obrigada, Cris.